Shalom, povo de Deus. Mais uma vez o nosso muito obrigado a todos os irmãos que têm nos acompanhado. Dica Benda Kunene, a partir das nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso TikTok, nosso Instagram e o nosso canal principal no YouTube, Igreja Graça Divina TV, onde os irmãos têm nos acompanhado todos os domingos aqui dentro do Ministério Graça Divina, este ministério que está dirigido pelo profeta Bem-vindo Jim. Profeta Bem-vindo Jimmy, hoje que nos ensinou acerca do termo Amém, que saiu nos 5 termos ou palavras poderosas. Essa então foi a última palavra, que é Amém. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Shalom, amado. Com certeza nós não tínhamos verdadeiro conhecimento do sentido da palavra Amém, que o profeta hoje nos ensinou, que significa que assim seja. E também essa palavra Amém, hoje no sujeito de oração, vimos conforme a nossa mamã Lina se manifestou, o demônio que se instalou no corpo da nossa mamã Lina por causa da casa onde a nossa mamã Lina vivia, foi então saiu essa grande manifestação da vida e libertação também da vida da nossa mamã Lina. Profeta Bem-vindo, me quer nos explicar mais um pouco acerca daquilo que ocorreu na vida da mamã Lina no momento da sua libertação. Deus abençoa todo mundo, está em direto, também vai acompanhar a nossa programa em direto. Deus abençoe vocês todos. Eu sou o profeta Bem-vindo Jimmy. Estou a explicar sobre a palavra Amém. Vou voltar ainda atrás. A vida cristianismo com espiritualidade é duas coisas diferentes. Aqui na graça divina, nós somos cristãos, mas tem que aprender sobre espiritualidade. Amém é um termo muito espiritual, mas cristão usa tipo uma brincadeira. Outro vai na igreja vai falar Amém, ele está na cabeça assim, Amém, Amém dele assim. Não, Amém é uma assinatura legal que a pessoa está assinando. Assim seja, ninguém vai mudar aquilo. Mas cristão vai ser tipo uma brincadeira. Olha hoje a realidade que Amém operou, porque a realização da manifestação com cada culto depende do ensinamento que está acontecendo. Hoje eu prego só uma vez, acabou. Também não pregou muito, só um culto, ensinamento, mas o poder de Deus manifestou foi muito forte. A nossa oração foi baseada sobre Amém. Amém é uma marca espiritual de Deus na nossa vida. Amém é uma realidade espiritual na sua vida. Agora, aquilo que aconteceu no culto de hoje sobre realidade daquele feiticeira, aquele mamá lhe seguir, nosso irmão aqui na igreja tem que construir altar dele, ele estragou pela nossa oração. Até feiticeira confessou que eu, profeta, matou uma grande senhora ali no bairro dele, morreu fisicamente assim, mas eu nunca fui naquele bairro. Eu não conheço a senhora, mas a minha oração, a nossa oração matou aquela senhora. A senhora foi grande feiticeira do que bairro. Ele costuma gerir todo o bairro no mundo, mas nossa oração de longe matou aquela senhora. Senhora morreu fisicamente, por isso, naquele raiva, ele vem na igreja para vir atacar a irmã. Que a irmã estava a viver na casa, aquela casa de folha, um altar da bruxaria, onde costuma cozinhar carne de pessoa de noite, onde costuma dividir sangue de pessoa.
mas fisicamente é a casa a irmã estava a viver. Como a irmã saía ali vencedora? Sobre ensinamento. A igreja, só repetir, a vida cristianismo com a vida espiritual é duas coisas diferentes. Não pode ser cristão sem a vida espiritual. Seja cristão, também acompanha a vida espiritual. Que nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi grande homem no espírito. Paulo, Pedro, João, Tiago, Daniel, Moisés, Elias, David, foi grandes homens de Deus, mas no espírito. Porque cristão hoje, costuma se abandonar, não na maneira que eu fui na igreja, eu acabou, não. Tem procura para saber, Espírito Santo, qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida? Qual é a missão do sangue do Cristo na sua vida? Povo de Deus, a bruxaria não tem poder à frente de Deus de verdade, não é Deus de mentira, mas verdadeiro Deus. A bruxaria não vai encostar, não vai encostar, até nunca vai encostar. Que nosso Deus é muito poderoso. Nosso Deus já colocou a vitória antes de vir batalha. Tudo na vida anda duas. Aqui é pobreza, aqui é riqueza. Mas cristão, quando pobreza, cristão vai chamar assim, a minha vida é pobreza, já está cansado, eu venho no mundo para... Não, aqui é pobreza, aqui nesse bolso é riqueza, aqui é seriedade, aqui é fecundidade, aqui é solteirismo, aqui é casamento. Por que cristão se apoia só num lado? Deus te abençoa, bem amado. Ainda tem muita coisa. Bruxo saiu derrotado. Toda doença ele colocou no corpo da nossa irmã pela oração. A irmã ficou curada. Todo mundo ficou curada. Ficou curada já rápido. Não é que vamos fazer tratamento para comprar 10 bidões d'água, para comprar uma garrafa d'água da azeite, para começar a se fregar toda hora. Não. Só em nome de Jesus Cristo. Sai agora, sai. Quando um pastor vai te falar que não, na tua situação, vamos fazer tratamento para comprar 10 bidões d'água. Na maneira ele seguir um pastor, a tratamento, tem que comprar 10 bidões d'água. Irmão, aquele pastor é mentiroso. Ele está fazendo negócio dele. Em nome de Jesus Cristo tem poder. Tem poder para acabar tudo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoa. Ainda tem muita coisa mais. Acompanha só nosso Facebook, nosso TikTok, nosso canal Graça Divina TV. E vai aprender muita coisa na sua vida espiritual. Obrigado. Merci, prophète Benvindo na éclaircissement. Merci na batu nyonso bazolanda émission na biso. Nga nazali présentatrice ya église ya Pentecostal Grâce Divine, Maman Mado Tumba. Toza pe na présentatrice na biso Madame Miguel. Bonsoir Madame Miguel. Toza isusu na l'homme dédié, prophète Benvindo Njime. Bonsoir prophète. Bonsoir Maman Mado Tumba. Bien-aimé, toza maté na biso, il y a les 5 paroles puissantes. To komi na 5e point. 5e point eza sous-thème ya Amen. Bien-aimé, ezalaki likambo lelo na église. Oyo biso toyebaka amen nde ka tolobaka amen. Eza oyo biso toyebaka te. Boko yoka mosali na Nzambe akoexplike bino nini oyo elakisi amen. Amen elingi koloba nini. Bonsoir pour une fois encore prophète. Bonsoir Maman Mado Tumba. Première question prophète na ndenge qui te se déroulaki.
tozana mama na biso mama Lina bato ebele bayebi ye o mwana na ye kala mingi te pe azobala toza pe na sere na biso peut-être ntango alataki bavoile boyebaki ye lisu te ye nde moto auti kobala azongeli émission na ye yango tokomi kobenge tozobenge lisu te sere Monika tokomi kobenga ye madame Miguel bino mo boye biso moto abali kombo na ye echangeaka aportaka kombo ya mobali tokomi kobenga ye présentatrice madame Miguel. Première question, prophète Ezaboye. Mama Lina na matea oyo ya amen. O eza question A. Na matea ya amen. Nzambe a localisaki tant tokomaki na ère ya prière. Nzambe a localisaki ye abandaki kofutela na ndaku ya locataire kolondaku ayaki nde ko manifester awa alobike ndenge ba prière auto salaka awa ye abomi hotel na ye ya kindoki yango aye kolanda ye azongisela ye hotel na ye akozongisa hotel wana ndenge nini expliquer biso pe toyebaki te ke amen eza kaka juste moto asambeli alobi olobi makambo ti olobi amen esili nzoka amen eza na ba réalité ebele boye expliquer peuple de Dieu réalité nini eza na kati ya amen. Ça va, merci. Na question ya si message amen na oyo nzamba sali a détruit bandoki misala na bango. Amen. Na biki ba chrétien bazwango kaka asambeli nzambe na peso mes ndo batelinga na kendeki musana zongi amen amen non amen ndenge wati amen izali marque ou izali spirituel na vie ya mutu amen eza ko faire pas na niveau spiritualité élevée. Christianisme eza vie mususu. Un chrétien spirituel eza vie mususu. Il y a des choses dans quatre différents. Ba chrétien ba limité kaka na niveau ya christianisme non. Ndeko omoni un sorcier attaquer na niveau spiritualité. Attaquer na fisi obete no beti akena na butu elio. Poni ba chrétien to perdra kaka na bitumba ngana grâce divine awawa tuza ko talisa binu boye bake ndeko ndoki ayeliyo affronter a osale le côté pona ndoki alonga yo foyo fuimo fo la porte ndoki ye azo yo comme ennemi mais yo ko zo ennemi na yo te yo pesa e bolingo mais ko pesa confiance te c'est bandiro mi boza na confusion pesa bo pesa confiance te nzamba za bolingo il faut te manifester bolingo pa ba nguna na biso yo pesa bolingo atia kolongo te parce que yo mozo kanga ba porte ba chrétien ba porte zali ouvert mama oyo ala ndeki ba enseignement mi na église akome ko tena misala mama elle ka lipambole ko mama kimaka église yimo ba kimaka église ame ko bayine ko église parce que azu déjà mbongande ko luka aki pauvre et razuele akimaka église o de akimaka église abosa nike na mupanzi kote ope e botu ezo selaye bo éviter ko luka matériel na église ndeko to luka ko luka Christ ko luka nzambe matériel eza makambo ko accompagner yo poni ba chrétien tout la ka partie mon matériel on a vie spirituelle au vivre makamnyos na vie ya kami mbale so ina poso yo ezangi mbongo poso mbongo ezali so na poso oza maladi poso guérison ezali poso yo célérité poso fécondité ezali donc nyos ami mbale pona ni ba chrétien ba kanga makana angle moko ba chrétien ko mima nzambe na vie ya système o nzamba za système te total la monene ya nzambo to so sambela total la misala ya Christ tala œuvre ya croix ya Golgotha
Pour nini tu peux savoir accès na diable à côté détruire biso. En la grâce divine, tout ça qu'on former ba guerrier, ba commando en Christ. Ba famille à makasi ya nguya. O ba hôtel mais sorcellerie en famille. Et quoi yi? Donc ya quoi bino? Boloké sous-souté. Toujours perdre de temps. Tout tika kende. Parce que pour nos longues makambo ndekufoza na vérité. Ozana Jésus-Christ ya mbebote me ya motema otambola na kobanga nzambe o pratiquer bon nzambe na vie na yo keba na compassion sans discernement keba parce que Saint-Esprit nda o discernement quand on va ko discerner tala mama oyo amesala koloka mais hôtel les qui brisé to brisé hôtel na ye ngana ye biete mais solo ba ngana boma mutuku ngana ebiete na bomi mutu munene ya quartier na bango la ki responsable ya sorcellerie ya quartier ngana bomi na ba prier to sala kana bomi akufi na bomoto na molimo pe aza bloqué yango na ye ko venger a en église a kutana ngai na zongisa banzu na ye wa makila o tozo détruit na zong se misui na bango se blo na bango ndeko eloko eza détruit na esprit comment na zong na bomoto et aussi mbate yanza yeto to détruit yesu malam na malade cheki mama nyose elongwe mama biki miracle lelo miracle alongwe na pauvreté a commis na vie à malamu mais a gagné bolamu no so kana ndako kwa bandoki ndeko ko banga ndoki te kindoki esprit yoza un esprit à Christ katina yo obango poani pona obangango yoza plus que vainqueur na wa linga ki sur la croix de Golgotha pona zobanga ndoki taye ko fortifier yo telema yo osela ki no puisse telema yiba waza katina yo aleki kindoki na maga soki yo comprendre amen na me compréhension comprendre Christ na compréhension malam okobika victoire parce que maloba na yo nde mtu et o fabriquer miracle éviter kolela éviter ça ba bande publicité telemela ndi ngo condamner misana bango minga olobesa mais loko na introduction ya message amen lelo moyena loba mingi sati kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Vimos sempre no sujeito de oração a demonstração que aconteceu na vida da nossa irmã Júlia no momento da adoração, quando a sua própria irmã Rábia estava a adorar uma nova adoração que em Lingala não compreendo muito bem, mas segundo a explicação é uma adoração muito forte na qual o Espírito Santo de Deus descobriu a sereia que se escondia na vida da nossa irmã Júlia. Tudo no intermédio da nossa mensagem de amém. O que o profeta bem-vindo Jimmy tem a desenvolver acerca disso? Dessa benção, obrigado pela mais outra realidade, mais outra hoje. Bem amado, adoração tem que começar pela palavra de Deus, pela inspiração do Espírito Santo. Não é aquela adoração ali, bandana kuma na Yesu na kuma ngebu wana essa adoração que ndoki, aquele de muda estreva aquela aí. Aquela adoração quando está com Cristo, só ngebu é de muda estreva, não é de Deus. Eu uso o termo de Lingala porque até pessoal do português canta aquele louvor. Canta na mesmo em Lingala. Usa aquele termo de Lingala. Bem amado, diabo, ele tem poder dele, mas é pequeno. Nosso Deus é maior. Eu explico muito bem na igreja. Irmã Lúcia louvou fulani que libertou a vida dele. Irmã Teresa Mônica Brinto louvou Xinji, ele levou a vida da libertação. Até a mama Jesus ndeko na bolingo. Cada um tem louvor dele.
Quand tu es le faux, il va élever la libertation. Adoração. Adoração é forte. Não é com adoração. Agora, Rabia costuma cantar. Mas Deus me inspirou aquela expressão naquele louvor. Eu chamo ele para adorar Deus. Primeira pessoa queria tocar para libertar, para fazer a libertação, é Rabia. Mas quando Rabia começou sua adoração, aquela sereia estava no corpo da Júlia, bloqueou a palavra na boca da Rabia. Bloqueou. A partir dali, eu disse que Lúcia, vamos já. Que ele sabia que aquela adoração Rabia se adorar é pela solução da casa dele. Todo mundo lhe viu como é aquele sereia recebi mesmo poder fogo, mas ainda não acabou. Vamos seguir essa situação até no fim. Porque tem realidade escondeu naquela família. Vou fazer um estudo para saber por que essa encarnação, por quê? Por quê? Mas graças a Deus, Deus operou. Esse espírito não tinha como resistir. Que nós estamos orando, amém. Estamos sensíveis, amém. Amém é uma terma legal que precisa assinar assinatura com seu. Aquilo que eu acabou de fechar, eu declaro, já vesti corpo. Ninguém vai tirar aquilo que Deus me deu. Que está na minha mão, não tem bruxa da minha família vai me tirar. Porque eu já selou, já fechou com amém dentro de mim. Amém é marca de Deus na sua vida. Amém é um símbolo do Espírito Santo na sua vida. Amém não é que você falou amém, oração acabou, não. Não. Acompanha muito bem nos ensinamentos, você vai descobrir. Palavra amém no mundo espiritual significa que muito cristão fala só amém, mas não sabia a importância, obra da amém na sua vida. Não tem sereia, não tem bruxo, não tem feitiço, não tem demônio, vai resistir poder da amém, não tem. Mas Deus te abençoa, graças a Deus, libertação aconteceu na nossa irmã Júlia, mas não acabou. Essa revelação dessa sereia, só hoje eu descobri aquilo, só hoje. Hoje Deus me revela aquilo. Mas obrigado, nosso Deus, pela essa revelação, pela profecia e pela libertação. Você também está acompanhando a graça divina. Não acompanhe nosso canal Facebook, nessa visão física. Entra na parte espiritual, porque nosso Deus é espírito. Se você quer adorar Deus, adora Deus primeiro no espírito, depois é a verdade. Deus te abençoa, bem amado. Vamos continuar sempre. Obrigado. Merci, prophète Benville, éclaircissement. Deuxième question, Ezali, concernant Sœur Rabia, na adoration, oyo, yebisaki ayemba. Sœur Nabiso, amekaki 3 fois voir et kangami. Entre-temps, bazaki face à face na ndekona mwasi. Et ko sala ke délivrance na bango et rataki pour na connexion ya sirène. Est-ce que okori ko éclaircir ango bien? Peuple de Dieu pour délivrance na bango normalement il nga kezala lelo. Ça va, merci. Nazongi moi mkesima dimanche passé bando balande bomona ki be délivrance o lekaki na même famille. Beza famille oyo batikaka bango na monde ya molili. Batika mama na bango, batika papa na bango. Batika bango bazaki neti
ba instrument basalelaka bango na mibali batisaka bango bakobotisa bango akipe kuta boti akipe kutu te donc bazalaki bainstrument ya plaisir ya bato okende bato batikaki bango sikoyo ndeko na poni ayo parce que nzembo azoyemba mikolo nzembo wana ezozongelanga mini esprit ezocontribue vraiment na atmosphère malamu spirituel na bomoi na nga naponaki ayemba yango mpona todemare nango programme à partir ya mpe ye mpe mutu nde nzambe anga délivre lelo ye na libota na ye mais loko bazalaki face à face na ser na esko ser na ye nde esprit wana evande kati na yale ebloke adoration et bloqué adoration bamo et bloqué en 3 fois donc on est engagé mais en réalité salamaki un amour ne s'inde musu allez zwamba la moko après avoir to landeli esprit wana parce que tout na yonani mambengo ma place on a boy retour na ngaka ekende para boy on ekende ka pour attendre donc bandeko bana problème te mais ça bato batekaki bango bateka bango na pouvoir amai tu as pouvoir amai wana e bandi sikoyo komona parce que na benga sirene wana a ko renforcer les alliés sociaux avec na nzoto mama lina nda benga ki sirene ko renforcer après c'est appui pour nini nani mama lina zo délivrance et puis bango pe ba rabia ba zo délivrance pas bloqué nyonso bazaki si ba bloqué mais ba bloquaki point faible et là qui c'est que niveau ya spiritualité ya mama lina na sera bien mama lina eleki parce que il y a pas na base hôtel à Longi mais rabia elle na c'est et là qui c'est vraiment bénédiction na bango o bangi bazwa lelo en adoration wana et salamité et o mekomike to benga na ka sira na kile voto ça la continuité à likambo parce que bandeko bayembi boki na distraction boyembi la nzambe boza na vie de prière à solo botanga bible mingi bozo atteindre ensemble là koyemba ozoyemba un mystère mobimba nzaba rosalela otase na biso rabia a raté grandeur à makasi lelo dona ko loba ke azaki distrait ay distrait yango ba bloquer mungo 3 fois dona ko loba yango la mettre doit so continuer promesate délivrance ya rabia tozongela yango ya bazulia ni tozonge pa eza makambu o faut bima na libota wana faut atika libota wana batika bandeko wana libre bandeko ba évoluer malamu lokola bazana église nzamba osunga bango libota de sa délivrance à solo faut bazana présence en nzambe mambo za lobeza mingi mais na sukeli wana na pesi conseil na bayembi botra avanti une église ko yemba yeka ko adorer et to yembi muki ko mila ba diamba libanda o yembi muki ko mila c'est bière non ndeko sala constater parce que o cause humiliation mususu na sorcier musu attaque o humilier yo a bloquer op que baba sa nzambe te to moni ngo le commande on a biso ba bloquer voix lelo mais nzamba za nzambe ata yemba ko yemba après o yemba ki wana extra pouvoir te a perdu qui déjà atmosphère wana ezali soute katinaye kola pambola merci saila nzambe na bosolo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Vimos que terminamos a nossa emissão. Últimas as considerações que o profeta bem-vindo quer deixar ao povo de Deus. Deus abençoe a todo mundo. Na nossa programa 5 termos poderosos. Amém. Vai levantar muita coisa, muito sujeito de oração. Passou mais uma linha de oração aqui. Também foi forte. Toda essa consciência do povo de Deus.
sai na brincadeira. Ele segue o caminho de Deus com a verdade. Abra nosso coração. Deixa a marca do Cristo para selar nossa vida. Deixa Cristo para te orientar. Deixa o Espírito Santo para agir na sua vida. Não pode andar segundo sua carne, mas deixa o Espírito de Deus agir na sua vida. Talvez Cristo vai vir amanhã, vai vir hoje de noite, vai vir depois da manhã, ninguém sabe. Mas é importante, fica na presença de Deus. Não vem na igreja para vir buscar libertação, mas vem para vir participar na mesa espiritual de Deus. E Deus próprio, Ele vai te abençoar segundo a vontade dele. Deus te abençoe. Obrigado. Merci prophète. Lilowani osu qui sa pona toka wana peuple dédié. Ça va, merci. Parole nanga suke zali bandeko boya na église, boya ko adorer Nzambe, boya ko luka bénédiction, boya ko luka libala te yaka ko participer na messe spirituelle ya Nzambe. Des fois yozo luka libala mais yozo nga peso libala desa peso pina mbongo donc yozo luka men nga peso 10 yo yaka na présence ya Nzambe talela ye déjà a pambola kabiso avant to senga apesa ozo luka ndekoza nango mais loko yo zangi ozangi nde Yesu ya solo pona ozo luka o ganiango parce que ozangi Yesu solo e bango be kindoke libota na e ovandela yo zwa Yesu ya solo tena musala pa kindoke libota ne tika pona obika bola mona Nzambe kola pambola yo lokola na zolo bela 5e parole amen loana banen introduction ngo le moyen na côté mambo mingi za teme landa grâce divine awa tokosa prophétie te a tokosa le côté maman na pese prophétie wana kuna makambe na lo bana mama na na bali mabete paso mo lo bine boy ake kuna famille na e o ba na pena pese ka message ndambu wezala ki yaye pena priere pe mbala mo na ye biete na pese prophétie na sambele mbala moko na lobi na eteke somba 10 bidon mai somba 4 bidon somba 3 bidon mafuto pakola non car kombo na Yesu Kristo ndezobisa ndebobi mana batuana ba faux serviteur zo bana minuke omoli kamboza na ngwa faux traitement 10 bidon mais traitement ni yokozwa traitement zali kombo na Yesu Kristo ndele kima ele kinyoso kombo na Yesu ndende kumsa mai na puissant mais na lobana ko tia fo na mai pono bi vous ala ka mai wana subu Nzambe te tokeba Yesu Kristo aza plus puissant que makambo nyonso kola pambola yo merci. Obrigado profeta, bem-vindo Jim. Mais uma vez pedirá o tempo do profeta para fazer então acontecer aqui a nossa emissão de hoje. Deus abençoe também a Teresa pela todo o sacrifício, pela sua presença e pela tua participação no programa, no culto. Você saiu só agora no casamento, mas você já está na obra de Deus. Deus te abençoe também a sua casa, teu marido, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada também, mamãe Madô. Obrigado também os nossos irmãos da mídia que fazem acontecer. Então, a nossa emissão, a todos que participam na mídia do Ministério Graça Divina. Obrigado também aos irmãos que têm nos acompanhado por intermédio das nossas redes sociais. Obrigado aos irmãos também que apoiam o Ministério Graça Divina na Europa. E o nosso ministério encontra-se em Angola, Luanda, Golfe 1, na rua direita para quem vai para o Avô Cumbi. Temos a nossa maior referência, que é o campo da 14 e o supermercado Arreio. As portas da Graça Divina estão sempre abertas. Temos os nossos programas, os nossos cultos semanais, quarta-feira e sexta-feira, das 15 às 19 horas. E hoje, domingo, estamos a terminar com a nossa emissão. Nos encontraremos no nosso programa de quarta-feira. Merci na l'homme de Dieu, merci prophète Benvindo. Merci Mamadou, tumba na sacrifice sala. Nzamba pambola bana yo déjà mbali ba licencié déjà kala miti bana fo sala musala malamba pambo ba mata na vie parce que wa sala ne langa Nzambe nzaba bossa na to bossa en famille na yo te a continuer aux à la feu mais so travailler na Nzambe ya solo
impossible epai ya bato epai ya nzambe osambela ezali possible tika royaume ya possibilité elata yo nzoto elata bana yo bano bazala mitu yo ozala mutu okende liboso na kombo na Yesu libota no babika bolamu ya nzambe à travers yo na kombo na Yesu Kristo. Amen pai. Merci na staff nyonso eza na nsima. Chapitre na biso ya lelo ezalaki chapitre mo makasi tozalaki na Apocalypse 3 verset 14. Bien aimé mutu nyonso atanga yango yango nde mutu efaire comprendre biso 5e point na biso ya amen. Kilti na biso ya semaine ezalaka mercredi pe vendredi tobanda 15h ti 19h mercredi pe vendredi. Bien aimé, chaque jour tu rappelleras bino que kilti ya semaine yango nde pesaka victoire na kilti ya dimanche. Soko lundi mercredi lundi dimanche ko yeba tant tokoma kosambela na intercession ya dimanche ndenge nini oyo okoloba pona famille na yo ndenge nini moto ya nzambe ekita kati na yo. Bien aimé, soko oza na temps profiter eloko nyonso eza na temps nango baloba na Ecclésiaste eloko eza na temps nango bo rataka te bokotaka kiti ya mercredi pe vendredi distance eza barrière te tokutani mercredi soki Jésus Christ azongi te bye.